Estamos de volta, terminando os últimos convidados hoje do dia do podcast 2018, olha aí, que totalmente fenomenal. E é claro que um dia hoje comemorativo como esse não poderia terminar num estilo que não fosse o maior estilo possível. Eu tenho aqui a presença dos meus queridos amigos, professor Mauri e Tato Tarkan, diretamente da Rede Geek, olha que fenomenal! Os seus lindos! Olha aí! Que prazer estar aqui nessa maratona! Maratona 5 horas, cara. Estamos terminando agora, estamos no nosso último período aqui. Mas antes da gente começar, peraí que eu quero inverter de lugar com o Tato, peraí. Por causa do lower third. Eu setei tudo pra cada um dos gordos. Troca que a cadeira fica, Maurício. Por causa do lower third aí, ó. Essa é a cadeira das minhas costas. Essa é a cadeira da hernia de disco. Eu não vou nem cortar. Agora sim. É porque trocou de novo. Mas é porque no lower third eu resolvi colocar porque geralmente fala Tato e Mauri. Mas se for botar em ordem alfabética, o Mauri vem antes. Se fosse, vamos colocar isso nas nossas regras. Se fosse Fausto, que é o nome desse falsário, se fosse Fausto Tardelli Canteiras, você seria primeiro, mas como você adota o nome de Putinha de Tatinho, aí vai depois do P, do professor Mauri. Ainda que fosse Mauri M, depois do M também o T, então não tem como. Exatamente. Mas olha, eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo nesse finalzinho de transmissão, a nossa última meia hora de transmissão. A gente tem aqui meus queridos amigos que a gente extrapola os limites da vida profissional e nós somos amigos, realmente somos amigos, né? Da pessoas vida, que a gente pode ligar e simplesmente pedir um consolo, chorar junto, tomar uma cerveja, xingar o vizinho. O vizinho não precisa xingar. Sei lá quem que a gente pode xingar. Os vizinhos se comportam bem. Pelo menos ultimamente eles estão se comportando muito bem. Exatamente. E a gente tem realmente uma cumplicidade muito grande no dia a dia, então não poderia ser diferente terminar essa live aqui com vocês. Primeiro, obrigado pela participação. E estamos aqui com a galera da Cavalaria também, estamos ao vivo transmitindo pelo canal da Radiofobia, agora no stream, radiofobia.com.br/ao vivo. E o que eu queria conversar aqui, a gente já tem muitas participações de vocês ao longo da história do Radiofobia, temos vários programas que a gente já fez juntos, eu já participei também do We Are Geeks, já participei do Ultra Geek, a gente já fez muita coisa, fez muita live, fez evento ao vivo, fez maratona podcastal, fez Campus Party, fez tudo demais. E o que muita gente não sabe ainda, talvez, e por isso seria interessante a gente falar isso hoje nesse dia do podcast, é como que começou a relação de cada um de vocês com o podcast. Alguém ouviu primeiro e indicou o outro, porque vocês a gente sabe que são amigos de longa data, amigos de faculdade, se conhecem de um tempo anterior à existência do podcast, né? Sim. É isso aí. E nós como somos que foi? Amigos de infância. Amigos de infância. Sempre. A culpa é minha. Essa eu admito que a culpa é minha. Em 2005, 2006, algo do gênero, eu comecei a ouvir podcast. Eu acho que, inclusive, foi por conta de Lost, cara, que era uma série que eu gostava muito. E tinha uma porrada de podcast, principalmente americano, sobre Lost. E eu já me encantei de cara com a mídia. E aí, logo em seguida, eu comecei a descobrir podcasts, descobri alguns podcasts brasileiros, um podcast de cinema, o falecido podcast da Bia Kunze, também, a Garota Sem Fio. Aí encontrei o podcast do Gui Leite, por conta da parceria com ela, onde eles falavam juntos sobre podcast, sobre Lost também. Sim. E por conta de Lost, eu encontrei também o Nerdcast. Antes de eu encontrar os podcasts brasileiros, eu decidi fazer um podcast brasileiro. Eu não chamei o professor Mauri. Eu fiz com a galera da faculdade, até por isso que não deu certo. Teve só 3 episódios publicados e já sumiram. Eu acho que talvez eu tenha backup de um ou outro deles.
Mas, e aí depois disso eu cheguei pro Mauri e falei assim, cara, eu quero fazer um podcast de verdade agora, eu quero levar a sério. E aí eu chamei ele, um grupo de amigos, pra fazer a brincadeira, e o Mauri foi o único que levou a sério, ele tá aqui até hoje. Chupa todo mundo que não levou a sério. Já Exatamente. Não foi agora não, hein? Quem não levou a sério perdeu de estar hoje como um dos presidentes do conglomerado Ultra Geek de podcasts e tudo mais. Grupo Geek. Grupo Geek, exatamente. Não, eu recebi o e-mail esses dias lá com a nota fiscal do último serviço que fizemos juntos. E aí já recebi com o rodapé lá de Grupo Geek. Eu falei, estamos nojentíssimos, hein? Nojento tô eu com essa caneca de cerveja aqui, ó. Dá licença que eu vou. Que beleza. Eu tô tomando vodka. Você não cerveja na vodka. o cara vai Eu pra vim de um Rússia, churrasco, só toma eu tô de vodka. ressaca. Exatamente. Gente, e aí começaram a fazer o podcast que começou como We Are Geeks, né? Ou foi o primeiro podcast, foi o We Are Geeks? É isso aí. Até então, Léo, até gravar o primeiro We Are Geeks, eu não tinha ideia do que era podcast. Eu fui descobrir podcast gravando o meu primeiro. Tanto que o Tato falou, a gente vai gravar um podcast e tal. Eu falei, mas, que bagulho é esse, né? Que loucura é essa? Ele falou, relaxa, eu vou abrir o computador, vou apertar REC e vou gravar a nossa conversa. E depois eu vou editar e vou colocar para as pessoas ouvirem, né? Eu falei, beleza, vambora. É só conversar? Ele falou, é só conversar. Eu falei, então vambora, né? Tá tudo certo. O Mauri descobriu o que é podcast da mesma forma que eu descobri o que é beijo grego. Quando levou um pela primeira vez. Olha só. Então isso é então aí. Trabalhar com um grupo de amigos, viu? Se sentir à vontade. Viu? Deixa eu achar aqui. E eis que Tato descobriu que era bom. Era bom. Era muito bom. Mas uma coisa que é muito legal é que, na verdade, nós produzimos conteúdos pra internet muito antes do podcast, né? Isso é legal falar, hein? Então, sei lá, eu tive 2 ou 3 blogs antes de existir o We Are Geeks Podcast. Just Drunk? Velho, eu não lembro. Era o Just Drunk. Just Drunk é um bom nome, hein? Just Drunk é um nome. E eu tive o Reptile. E aí, Tato foi o cara que fez o layout do meu primeiro blog, sabe? Então, assim, a gente tá nessa parceria desde moleque mesmo. 2001. Acho que foi 2001. Encontrei recentemente o HTML do blog. 2001 são 17 anos. 17 anos é uma vida, né, cara? Porra, cara. 17 não anos. Não é fácil não, velho. Olha só, vocês que estão... O We Are Geeks como podcast começou em 2008, foi isso? 2009. O primeiro episódio foi lançado em 2008. O site nasceu em 2007, já com um áudiozinho do que seria o podcast. Então, assim, eu considero que a estreia foi em 2007 mesmo. No dia 25 de dezembro de 2007. No dia 25 de dezembro de 2007. Perfeito. Então a gente vai aí, estamos nos aproximando de 11 anos de existência. E hoje, essa live ela tem um propósito que é celebrar os 14 anos de podcast no Brasil. Claro que é um contrassenso, que para celebrar o podcast a gente faz uma transmissão em vídeo que não está num feed, quer dizer, tá todo mundo errado nessa merda. Mas vai pro feed depois, né? É bom o suficiente. Não, eu tô gravando, obviamente, a técnica tá gravando aqui para que o áudio seja colocado num podcast e o vídeo vai para um canal no YouTube depois, alguma coisa nesse sentido. Mas o importante é a gente agitando hoje aqui no dia do podcast, 14 anos... Desde que o podcast surgiu como mídia no Brasil, vocês sabem oficialmente, apesar de não ser, mas para todos os efeitos, né? A história, na verdade, ela é fruto de quem conta. A verdade está em quem conta a história. Então a gente conta que dia 21 de outubro de 2004 foi publicado o primeiro podcast do Brasil, Digital Minds, pelo Danilo Medeiros. A gente está aqui em 2018, em outubro de 2018, 14 anos de existência do podcast. Os podcasts do Grupo Geek passaram já por muitas transformações. Começou pelo We Are Geeks, teve vários programas, depois o Ultra Geek, teve várias periodicidades, e agora vocês, de uns tempos pra cá, firmaram uma grade de programas, não só em vídeo, como também nos podcasts, principalmente com uma periodicidade semanal. Eu recebo semanalmente conteúdo no meu feed, porque a gente vê um amadurecimento muito grande, principalmente de 2 anos pra cá,
da questão profissional do trabalho que vocês desenvolvem, né? Onde houve essa transição de sair de um programa que tinha um propósito de entretenimento, que era claro, para algo que tem uma produção profissional, que tem uma parceria sólida com uma série de patrocinadores que a gente conhece e que se transformou realmente num business para vocês? Como foi essa questão da profissionalização do que começou como um bate-papo de dois amigos lá em 2007? Cara, eu acho que foi em 2009 já, viu, Léo? Foi a nossa primeira conversa para falar sobre isso, quando a gente percebeu o potencial de fazer conteúdo na internet, de ser algo monetizável, né? Algo Sim. que poderia ser uma fonte de renda pra gente. E a intenção, acho que no primeiro... E aí, por isso que eu digo profissionalização, tá? Foi a primeira visão profissional do que a gente fazia. Eu acho que nem isso, acho que foi 2000 para 2009, uma coisa, foi bem no comecinho mesmo, foi quando a gente percebeu que o que a gente fazia como brincadeira e que dava custo, podia se pagar. Então a gente decidiu levar a coisa um pouco mais a sério, a gente olhou pro que a gente fazia, pro conteúdo que a gente fazia, a gente começou a pensar em editorias, Sim. a gente começou a organizar o conteúdo e a partir daí, óbvio, houveram diversos movimentos de profissionalização do que a gente faz. Desde, sei lá, de simples compras de equipamento, Isso. periodicidade, mas eu acho que uma grande chave que acabou virando dentro do nosso conteúdo foi quando a gente resolveu mudar o nome do nosso principal atração. Sim, isso foi interessante. Foi 2012. 2012. Agora eu já não sei mais, foi 2012, 2011, sei lá. Não, foi 2013. depois. Foi depois porque... Eu vou falar por que foi depois. Porque Agora eu vou. Agora eu vou. Mas, assim, sabe por quê? Porque em digo 2012, eu me mudei pra Serra Negra em dezembro de 2012. Então, até dezembro de 2012, eu ainda morava em São Bernardo e eu, em 2012, ainda participei de um We Are Geeks no antigo estúdio lá em São Caetano. E foi em 2012 pra 2013. 2013. 2013, aí, ó. Foi no dia... Tô falando, ó. Confia no pai. Em maio de 2013, a gente Isso. deu o primeiro passo publicamente desse processo de transição. Sim. Mas eu quero uma curiosidade, tá? Um detalhe importante. Nessa vez que a gente gravou com o Léo, que foi a última vez que a gente gravou um We Are Geeks, Nossa! presencialmente a gente gravou 2 programas. com Sim, o Léo. foram A 2. gente gravou Batman, Parte 1 e parte 2, exatamente, com a participação... Parte 2 virou Ultra Geek. Já era. Ele Aí foi a editado. gente editou Sim. e mudou pra virar Ultra isso aí. Geek. Eu e Inclusive- Viváqua estávamos ao vivo lá participando do programa. É, isso aí. Inclusive, a gente precisou fazer uma regravação de abertura para se adequar ao formato novo. É Sim. isso aí. Exato, exatamente. A gente editou coisas, foi gravado num formato, foi publicado em outro. A gente teve que picotar e fazer uma mágica pra dar certo. Mas então, e aí, acho que Essa mudança, só concluindo meu raciocínio, essa mudança de nome, eu acho que ela foi extremamente importante porque a gente entendeu que o nosso negócio, nosso site, né, nosso blog, nosso conteúdo, ele precisava ser comercial, pra gente continuar crescendo, para que ele se tornasse uma fonte de renda independente pra gente, né? E o nome, o We Are Geeks, ele não era um nome comercial, ele não era um nome simples, não era um nome fácil de se divulgar. E aí, eu acho que virar essa chave fez com que a gente tivesse a maturidade e o desprendimento de conseguir abrir mão de uma coisa que era uma brincadeira, um sonho de 2 amigos, para ter a consciência de falar, não, a gente vai abrir mão disso para que a gente tenha um objetivo maior, que é fazer o nosso podcast chegar ao maior número de pessoas. Para isso, ele tem que ser acessível, começando pelo nome. é isso aí. E Excelente. acho que foi nesse processo que a gente discutiu bastante, né? A primeira coisa que a gente mudou o nome foi o We Are Geeks Podcast, né? Que virou Ultra Geek. E aí, nesse processo, toda a estratégia já estava criada, né? A gente ficou de maio a novembro, se não me engano, usando só Ultra Geek, mas o site We Are Geeks. Aí a gente mudou o site para Rede Geek, e o We Are Geeks virou o blog dentro do site, e aí o We Are Geeks desapareceu, né? É isso aí, desapareceu. A gente fez um processo de transição, isso foi estratégico nosso até, e o We Are Geeks ainda existe como espírito, como alma, Sim. Aham. mas
mas o conteúdo todo foi reformatado pro que a gente tem hoje, né, na Rede Geek. E foi mais ou menos na mesma época que nasceu o Review Maroto. É isso aí. E que nasceu o Update, que tá aí até hoje, né? É isso aí. Exatamente. E o Grupo Geek passou ao longo da sua história por alguns momentos que foram cruciais, que foram importantíssimos na transição dessa história, e talvez a gente possa afirmar aqui, se não for, vocês me corrijam, que um dos maiores momentos desse de transição foi a Casa Geek, foi a evolução, né, da Casa Geek, que foi um projeto revolucionário na época, um projeto inovador, que contou com um patrocinador num contrato ali de médio prazo, que permitiu que vocês passassem a viver e trabalhar no mesmo ambiente, numa concepção de uma casa que tem tudo a ver com aquilo que vocês se propunham a fazer. A Casa Geek foi um marco na transição do trabalho de vocês, assim, do Grupo Geek, profissionalmente falando, foi uma grande virada, um turning point, ou é uma visão minha de fã que é equivocada? Não, acho que é isso mesmo, Léo. Acho que foi um dos principais turning points que a gente viveu até hoje. E foi um processo transformador e que realmente mudou nossas vidas, sabe? O fato da gente decidir morar no mesmo lugar que a gente trabalha, tematizar toda a casa de universo geek e viver isso 24 horas por dia. Foi uma parada insana que chamou a atenção não só de quem consome nosso conteúdo, sim, como também das marcas e também do mercado. Depois outros veículos tomaram o mesmo passo, né? Sim. Eu não sei se essa ideia foi uma ideia original nossa. Não, talvez outras pessoas... Mas a gente foi um dos primeiros a conseguir executar essa ideia. Exatamente. Né? E aí eu acho que isso com certeza chamou a atenção e foi foi um salto pra gente, né? Com certeza. Assim, eu acho que foi um salto de amadurecimento como pessoa. Com certeza. E também um salto de amadurecimento como empresa, né? Porque a partir do momento que a gente assinou um contrato, né? Pra quem não sabe, o projeto A Casa Geek, ele teve o seu primeiro ano patrocinado por uma empresa, né? Que foi a Philips. Sim. Televisões e monitores, né? Que foi a divisão de televisões e monitores. E aquela luzinha de ambiente que quando eu ia dormir lá, eu botava na luzinha, a azulzinha, que era deliciosa. Mas aquilo lá não foi patrocinado, não. Não? A gente comprou porque achou da hora. Eu ficava lá, porque, ó, pra quem não sabe, eu dormi durante muitas idas a São Paulo na Casa Geek. E aí, a Casa Geek era assim, tinha 3 quartos no andar de cima. E embaixo tinha o escritório, que dividia o ambiente com a sala, e a cozinha e a lavanderia e tal, né? E tudo tematizado, muito bem estruturado e tal. O sofá era muito confortável, mas eu era muito gordo também, na época não dava pra dormir no sofá. Então quando eu ia a São Paulo, eu ia dormir na Casa Geek, eu levava no meu carro o colchão no porta-malas. E aí na hora de dormir, depois que a gente já tinha tomado todas, eu botava o colchão na sala. Só que aí eu botava o colchão na sala pra dormir, arrumava a minha caminha e tinha uma TV de 412 polegadas na sala. E aí eu ficava pra pegar no sono, eu botava alguma coisa pra ver na Netflix e tinha uma luzinha da Philips ali que você programa qual a cor que você quer de LED e ficava fazendo aquela ambiência. E aí eu dormia ali, o sono dos justos, até ser acordado no dia seguinte com alguém me chutando porque tava passando pela sala e eu tava no meio atrapalhando o caminho. Mas era excelente. A Casa Geek, ela foi muito importante por isso, porque a gente teve um ano de um patrocinador, né, oferecendo esse projeto pra gente e... querendo ou não, a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente teve que amadurecer para conseguir lidar com o projeto. Sim. E com essa parceria, a gente cresceu muito e a injeção de grana que a gente teve nesse período fez com que a gente conseguisse dar um passo que a gente mesmo esperava. Sim, com certeza. E acho que não só o conteúdo que a Rede Geek produzia, né? Mas também a produtora, né? Do Grupo Geek, que nessa época cresceu bastante, cara. Então, acho que foi um passo muito importante que a gente deu na época. Sim, e aí a Casa Geek hoje, o projeto em si, né, da Casa Geek, ele acabou, né, como moradia e tudo mais, mas a Casa Geek continua existindo, tanto que ela virou o quê? Nosso espaço de trabalho, é onde fica o nosso escritório, o nosso estúdio de podcast. Que é onde vocês estão agora aí gravando com a gente no estúdio, né?
É isso aí, então... Esse estúdio de vídeo agora já foi o quarto do Maurício. Já foi meu quarto um dia. Sim. Esse estúdio de vídeo já... Ah, tem memórias, hein? Não acenda a luz negra, Não, né? não, agora pode. Pode, já, porque já foi repintado já. Ia falar... Assim como hoje onde é o estúdio de podcast era meu quarto. Era o quarto do E Tatigo. também repintamos pra garantir que pudéssemos acender luz negra. Só que o outro foi repintado de vermelho por razões que não vamos explicar agora. Na verdade, a gente botou fogo e depois a gente pintou. Olha só, O quarto do Rafa. o quarto do Rafa também nem se fala. Nos últimos anos, houve uma evolução muito grande da linha, digamos assim, editorial, né, do Grupo Geek. Vocês passaram a ter uma sinergia muito, muito maior com os potenciais patrocinadores. Tem parceiros já que são sólidos, parceiros de longa data, que continuam sempre confiando no trabalho de vocês e patrocinando uma série de ações e tal. E houve também uma mudança em termos de pessoa jurídica, de organização de empresarial e tudo mais. Em que momento que vocês perceberam que havia essa necessidade de profissionalizar, juridicamente falando, até mesmo para atender essas demandas das empresas que exigem relacionamentos sólidos com pessoas jurídicas, né? E como que aconteceu esse processo? Vocês já tinham esse know-how? Vocês foram buscar isso? Como que foi a profissionalização do Grupo Geek? Eu acho que o motivador principal foi uma notificação judicial da Receita Federal, batendo na porta, falando que a gente estava com muita dívida. Não, mas na verdade... Socorro! Desde o início que a gente decidiu transformar o nosso conteúdo num negócio, foi... o primeiro passo que a gente foi correr atrás foi de abrir um CNPJ. A gente tinha consciência de que ter um CNPJ, ele era meio que uma chancela para o mercado de que nós estávamos levando a sério aquilo que nós estávamos fazendo. É obrigatório, né? E acho que a visão de negócio junto com a produção de conteúdo, eu acho que foi um dos principais desafios que a gente viveu até hoje. Acho que continua vivendo, né? Sim. Porque é um aprendizado eterno. Eu não consigo imaginar um dia eu chegando no escritório falando assim, poxa, aprendi tudo que tinha pra aprender, agora eu tô tranquilo. Eu imagino que não, acho que... Como dizia um amigo meu na escola, na época da mecânica, ele falava assim, agora compreendo todos os fenômenos. Eu acho que não vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que isso é um desafio muito grande e que, inclusive, quando eu converso com outros amigos que produzem conteúdo, que produzem podcast, é um assunto que a gente acaba discutindo bastante, porque a gente enxerga isso uma grande dificuldade de quem produz conteúdo. É um problema generalizado, assim. Sim, né? E na verdade a gente bateu muito a cabeça, Léo. A gente não. Assim, eu sou formado em ciências sociais, o Tato em publicidade e propaganda. A gente não tem base nenhuma administrativa, a gente teve que aprender na raça mesmo, sabe? Errando, se fudendo. E ao contrário do banco imobiliário, você erra com dinheiro de verdade. Né, cara? Isso é tenso. O que a gente. Acho que na verdade o nosso principal fator aí foi que a gente teve paciência para conseguir reverter as coisas, sabe? Entender que a gente poderia acertar, sabe? Que fazer conteúdo a gente sabe, então a gente só tinha que aprender a administrar a empresa. E, acho que hoje a gente conseguiu evoluir muito nisso. Excelente. A gente tem aqui vários ouvintes participando ao vivo da nossa live, que estão aqui mandando perguntas também aqui, então a gente pode deixar... abrir aqui para ver pergunta, mas deu pau, e aí eu falei, vou mandar aqui um agradecimento. WhatsApp, cadê Rubens e Jorge? Mandem aqui as palminhas para os nossos ouvintes que estão aqui nesse momento participando conosco aqui da nossa live. Já tem gente que tá aqui, olha, o Estácio JV, por exemplo, é um ouvinte também, podcaster lá de Belém do Pará, ele é professor, ele trabalha podcast com os alunos dele, é muito legal, e ele tá com a gente aqui desde as 3 horas da tarde, direto. O que eu tô cansado, ele tá junto de ouvir. O que eu tô cansado de falar, ele tá junto de ouvir. E aí ele faz a seguinte pergunta: o que vocês pensam a respeito da geração que já nasceu conectada? E principalmente que são adolescentes de 14 anos hoje, vivendo num mundo com podcast, coisa que na nossa época não existia, né? Existe uma preocupação de se informar o rate do conteúdo, né? A indicação etária do conteúdo. A molecada geek, ela é contemplada na pauta que vocês fazem?
Cara, eu acho que a maior preocupação, na verdade, é como a gente acompanha eles. Porque eles enxergam um mundo de um jeito que a gente não enxerga. Certeza. A gente consegue ver uma divisão de analógico digital, né? Sim. Do real pro virtual. Isso é um termo, parece falado pelo... Fantástico. É. Jornal da Globo. Domingo. Exatamente. Vamos descobrir o efeito. Não, acho que assim, de verdade, eu acho que é muito mais como a gente vai se manter conectado com eles, porque eles vão construir o caminho daqui em diante e eles enxergam a realidade e a virtualidade de um jeito muito diferente do que a gente vê, entendeu? E eu confesso que eu tenho uma dificuldade, isso é uma discussão muito grande aqui dentro, tá, Maria Léo? Velho. Eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir criar uma comunicação para esse público. Maria Velho. E tanto que a gente demorou para desenvolver nosso canal do YouTube, porque a grande massa do YouTube está nessa faixa de idade. Sim. E aí então, a gente conseguir criar essa metodologia demorou bastante. Sabe o que é interessante você falar isso agora, só te interrompendo, Tato, rapidinho, que a faixa do YouTube tá nessa faixa, né? A média do YouTube tá nessa faixa. Mas a gente divulgou agora, meia-noite de hoje, o resultado da Pod Pesquisa 2018, e a idade média do ouvinte de podcast brasileiro hoje é 25,9 anos de idade. Então o nosso público é outro, o público fundamental de podcast hoje é outro. A grande faixa etária hoje do público de podcast vai dos 19 aos 39 anos de idade. São os millennials, essa faixa de millennials, que tem 3 faixas de millennials, que vai dos 19 aos 40 anos de idade, que é o grande perfil do público de podcast hoje em dia. Então, é difícil pra gente direcionar pra um público de 14, 15, 16 anos, sendo que, na verdade, primeiro, a gente é velho, ponto, né? Eu mais do que vocês, mas ainda assim somos. E segundo, o nosso ouvinte, a gente sabe que é um ouvinte de uma faixa etária superior, né? Sim. E assim, Léo, uma coisa que acabou acontecendo, quando a gente começou a fazer o Year Geeks lá 11 anos lá atrás, nosso público ele tinha na faixa lá dos seus 18 anos, né, 20 anos. Sim. Hoje a nossa média tá nessa faixa de 25, 30 anos, ou seja, esse público ele cresceu junto com a gente. Tem a galera nova que entra sempre, mas tem a galera que cresceu com a gente. Não, cresceu, tanto cresceu que a gente tem hoje, também a Pod Pesquisa mostrou, a gente falou isso um pouco mais cedo, que a maioria dos ouvintes hoje de podcast já ouve podcast há mais de 5 anos. Então a grande faixa do ouvinte que respondeu a Pod Pesquisa 2018, respondeu também a Pod Pesquisa em 2014 e já ouvia podcast naquela época. O nosso público está crescendo junto com a nossa evolução, tá crescendo junto com a gente. É isso aí mesmo. E para falar um pouco sobre o comportamento do público, assim, e até como a gente se modifica em relação à produção de conteúdo, quando a gente decidiu de fato levar a sério o YouTube, porque o YouTube a gente levava na brincadeira até 2 anos atrás. Sim. Foi mais de 1 ano de estudo da ferramenta, onde eu dei um switch, assim, eu não deixei de ouvir podcast, mas eu comecei a consumir o dobro de conteúdo no YouTube que consumir em podcast de um jeito estratégico, cara, e entendendo e conversando com amigos nossos que produziam conteúdo no YouTube. E antes da gente... Tanto é que se você for ver nosso histórico, talvez a gente tenha tirado algumas coisas do ar, mas se for ver no histórico, a gente produzia e a gente foi tirando. Aí a gente secou, começou a fazer testes de como a gente ia fazer, e aí entrou na pauleira. E foi aí que a gente deu o salto de, 3 mil inscritos para hoje 40 mil inscritos. É isso aí. Exatamente o que eu acho que é a estratégia que tem que acontecer agora, que é de você conhecer o seu público, né? A Pod Pesquisa ela veio trazer pra gente e agora a gente vai, ao longo dos próximos meses, a gente vai deitar em cima desses resultados e analisar. E um dos pedidos que eu fiz com o Luciano Pires, que participou comigo aqui da abertura dessa live, é que exatamente as pessoas agora peguem esses resultados e usem esses resultados. Então, criem pautas. Eu tô desesperado pra pegar logo esse resultado da Rede Geek, que eu quero ver, cara. Criem pautas. Não, nem espere o resultado personalizado, que vai demorar um pouquinho ainda pra entregar, mas
pega o resultado... Eu tô ansioso. Não. O outro eu vou ver com certeza na segunda-feira, voltando pro Pega o resultado geral, porque o resultado geral ele já quebra uma série de paradigmas que a gente tinha. Inclusive, amanhã eu vou publicar um Alotênica que eu gravei anteontem com o Luciano e com a Grace da Rádio CBN, que é analista de inteligência de mercado, que cuidou de toda a parte das estatísticas da Pod Pesquisa. E nós fizemos um programa de 2 horas analisando os resultados, mostrando toda a mudança, principalmente, que aconteceu de 2014 para cá, como o nosso público cresceu, como o nosso público evoluiu, né? E o pedido é que se gravem vídeos e podcasts e tudo falando da Pod Pesquisa. Não é fale mal, mas fale de mim. Fale bem, mas fale de mim também. Porque afinal de contas ela foi feita com sangue, suor. Sangue, suor não, suor e lágrimas e um pouquinho de sangue só. O sangue foi mais da conta bancária, minha e do Luciano, que tivemos que bancar tudo que aconteceu por conta própria. Olha só, o Gabiru Cast aqui, ó, o Gabiru Cast é um excelente nome. Gabiru Cast do nossa live, ele fala assim, ó: já que falaram de faixa etária média de podcast, qual vocês acham que será o próximo grande público a ser atingido pelos criadores de conteúdo? Os criadores devem manter essa média? Eu vejo que a maioria da galera escuta no carro ou no caminho do trabalho. Então, por isso, eu vejo que o nosso público é mais velho e aí a gente tem medo de direcionar o conteúdo para pessoas mais novas. Acho que tem a ver, né, com o que a gente tá falando agora, né? Sim, eu acho até um movimento natural, viu? Eu acho que o podcast, ele se adequa muito a estilo de vida adulta. Sim. Eu, não, pelo menos nesse momento, eu não consigo... Eu consigo imaginar ele funcionando na infância. Sim. E ele funcionando na vida adulta. Ali no meio, na adolescência, pelo menos agora, eu não consigo imaginar... Eu consigo imaginar se for vinculado à idade escolar mesmo, tipo a escola, acho que isso pode funcionar. É isso aí, Porque... como uma ferramenta objetiva. É isso aí. Como, se a galera... Porque, assim, o podcast, ele complementa muito o momento que a gente tá vivendo, sabe? Uhum. E como o podcast, ele não é uma mídia que tá dentro de uma plataforma e que vai mostrar pra você e vai vincular com coisas que você já tá consumindo, eu imagino que ele funcione na infância, exatamente com entretenimento, educação, etc. Sim. E a maior parte dos adultos que eu conheço, que consomem podcast, ouvem como uma mídia complementar. Sim. De informação das coisas que ele gosta e das coisas que ele quer se desenvolver. Muito de aprendizado também. Poxa, eu quero aprender inglês. Aí ele começa a ouvir um podcast para aprender a falar inglês, sabe? Sim. Então eu vejo que o podcast ele tem entretenimento, ele tem também aprendizado, mas que ele associa ao momento da sua vida. Então, talvez pensar num rolê desse mais educacional ou até comportamento, dependendo de como for. Sim. E fazer o que as rádios faziam com a gente nos anos 90, não sei. Mas eu não consigo visualizar agora, pelo menos, a mídia funcionando com adolescentes. É uma outra faixa. A gente já tem... A Pod Pesquisa tá mostrando que a gente tem ouvintes nessa faixa, mas eles não são a maioria. Porque eles são maduros. Sim, exatamente. Não, essa faixa, ela realmente tá... tem pra certa razão, né? Os adolescentes hoje são mais maduros que nós, que somos os velhos daqui. Os velhos que não saíram da 5ª série, jamais, né? Porque o adolescente prefere o YouTube, o Facebook, e nós não saímos do Twitter o dia inteiro, os velhos da 5ª série. Exatamente. Mas tem a ver com isso exatamente a questão de que a gente precisa se preocupar, na verdade, cada vez mais com a relevância do conteúdo que se distribui, né? Então, o quanto que aquilo tá ligado com a sua proposta como canal, né? Como mídia, e a relevância que aquilo vai ter para o seu público. Isso é inevitável. Eu sempre digo que o podcast, ele sempre vai ser uma mídia de nicho, e não há pecado nenhum que seja assim, porque a maior burrice do mundo é você se considerar um generalista. Com certeza. Porque o generalista nada mais é do que um especialista em porra nenhuma, né? O generalista é aquele cara que fala, eu falo pra todo mundo. Cara, se você fala pra todo mundo, você não fala pra ninguém. Você precisa direcionar o seu público em algum momento, né? Aqui a gente tem aqui alguns feedbacks, a gente tá caminhando agora pro finalzinho da nossa live, mas aqui o Exor, por exemplo, que é um amigo meu que mora lá em Brasília, ouvinte de podcast há muito tempo, ele fala que começou a ouvir podcast em 2014, já tinha respondido a Pod Pesquisa em 2014, e que é muito bom participar disso, que ele ama podcast, ele praticamente mudou a rotina dele de vida
por causa dos podcasts que ele ouve. E detalhe, mudou para melhor. Olha que legal isso. Cara, eu acho que isso representa, assim, de verdade, eu acredito que o que o Exor falou representa todos os ouvintes de podcast. Né? Eu posso dizer isso por mim. Desde que eu comecei a ouvir podcast, eu amadureci demais. Óbvio que teve um trabalho de escolher os conteúdos que eu achava importante e havia essa gana, essa vontade de crescer. E aí eu escolhi consumir conteúdos que iam me ajudar a crescer. Não, e obviamente isso vai nascendo e morrendo conteúdos dentro do seu crescimento. Então, hoje não serve mais esse programa, com certeza você vai achar um que está adequado a essa sua nova faixa de pensamento, sabe? E é natural. Então, o legal do podcast é isso, que, existem milhares de opções que vão se adaptar à sua necessidade. Inclusive, hoje eu estou ouvindo no podcast aprendendo italiano e uma das principais ferramentas que eu estou usando é o podcast. Então, olha aí, tá vendo só? Aí você já tá aprendendo a falar vá de bordo, cazzo, né? Hoje estou imparando l'italiano. Vai lá no italiano. Olha aí. Podcast. Olha aí. Fazer uma frase. Mangiare, margherite, gorlami. Gorlami. Dominique de Coco. Dominico de Coco. Margherite, exatamente. Olha só, professor Mauri, Tato Tarkan, meus irmãos do coração, muito obrigado ter vocês aqui comigo. Nesse nosso final de transmissão, estamos ao vivo hoje, estamos ainda, mas estivemos ao vivo desde as 3 horas da tarde, nesse domingo, dia 21 de outubro de 2018, dia do podcast, um dia que nós celebramos 14 anos de podcast no Brasil e é uma alegria para mim, como diria Marcos Lauro e Nina Hagen, encerrar esse programa com a participação de vocês, meus queridos. Grande beijo. Vida longa ao Grupo Geek. Raul, é isso Raul, aí. Vamos aplaudir! Não posso deixar de imitar o seu Raul aqui. Fala, Mal. Não, antes de finalizar, desculpa te interromper aqui, não queria acabar essa live sem poder agradecer aqui meu irmão Tato Tarkan, velho, que me apresentou pra esse universo, olha aí. Que, velho, me colocou nessa jornada. Não, Rubens e Jorge, me acompanhem, por favor. Eu quero te agradecer também, Léo, porque, velho, a gente aprendeu muito com você. Com certeza. Tudo que a gente domina hoje como podcast conseguiu aperfeiçoar foi graças às aulas que você acabou dando pra gente, né, nesse tempo todo. E, velho, agradecer demais vocês dois, porque, todas as ideias loucas que a gente tem, vocês topam fazer. Pô, é foda, um absurdo, né? Isso. Sim. E o mais absurdo é que dá certo, né? Sim, então, estamos juntos. É um prazer mesmo estar nessa jornada junto com vocês. Cara, com vocês muito bom. Todos, seus lindos! Seus lindos, cara, muito bom. Léo, obrigado pelo convite. Mauri, obrigado por seu... por me deixar passar vergonha aqui na live. E, cara, assim, é engraçado, né, Léo? A gente se conheceu num evento no Willy Willis. Tomando uma, né? O quê? Tomando o quê? Tomando uma cerveja. Uma cervejinha, tica, atirando de arco inflations. Mas, assim, de verdade, é curioso, né, culpa do Jovem Neves. Se nós estamos aqui hoje, é culpa do Jovem Neves. Né? Que hoje tem uma agenda tão cheia que não participa de nenhum podcast que a gente convida ele. Nem imaginei chamar ele pra essa live hoje, porque o Jovem Neves tá de ponta cabeça lá. É verdade. Mas se não fosse... Eles também... Alex, André. E eles têm essa... Não, ele tá se recuperando rapidamente. Mas eles têm essa característica de aglutinar o público e o público entre si acaba, né, fazendo o que acabou acontecendo com a gente, né, cara? Que graças àquele evento a gente acabou criando uma amizade que tá aí, que vai pra amizade. Vida... sim, não. Opa. Oi. Oi. Delícia. Cadê a técnica aqui? Delícia. Muito bom. Meus queridos, um grande beijo pra vocês, uma excelente semana. Beijão lindo. Tamo junto e aqui com vocês, né? Eu tomo a liberdade de, antes de desligar, eu tomo a liberdade de encerrar a transmissão de hoje. Vamos encerrar a transmissão. A transmissão encerramos assim, com alguns minutos de atraso, mas não importa, porque a gente conseguiu render bastante aqui. Eu tive que parar uns minutinhos pra fazer um xixizinho, renovar a minha caneca de cerveja que tava ficando vazia.
Então, muito obrigado a todo mundo que próxima acompanha. você grava com um piniquinho embaixo. Ah, não, com o padre, né? Aquele... É isso, é a comadre. Vou entuchar um conduíte da Tigre, assim, aí deixo pendurado, assim, parecendo aquela bolsa de... Vou falar nada. Obrigado a você aí que acompanhou hoje, desde as 3 horas da tarde, a gente conectado aqui nessa live, radiofobia.com.br/ao vivo. Fica aqui os meus desejos de Tato também, de Mauri, de feliz dia do podcast pra todo mundo. Foi a maneira que a gente teve aqui hoje de homenagear a nossa querida podosfera, não só os produtores de podcast, mas também aos ouvintes, afinal de contas, sem os ouvintes não teria significado nenhum na gente ficar gastando tanto tempo da nossa vida tentando se comunicar e se expressar pra nada, pra ninguém, né? Então você aí, ouvinte de podcast, é a razão pela qual existem os podcasts nacionais hoje no Brasil e a gente tem 14 anos de podcast acompanhando. Não se esqueça que a gente tá aqui hoje transmitindo essa live, esses vídeos devem ir ao ar no nosso canal no YouTube, o áudio deve ter os seus melhores momentos selecionados pra ir ao ar provavelmente no Radiofobia. Obrigado a todos que acompanharam, um abraço e vamos nessa. Tchau, Tato e Mauri, boa semana pra vocês. Um abraço. Valeu. Seus lindos. Tchau, Beijo, tchau. tchau.